Fala aí, pessoal do segundo ano. Como é que estão vocês, pessoal? Espero que estejam bem. Estamos chegando aí mais uma semana de estudos e quero hoje compartilhar com vocês um pouco da nossa aula ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Estudamos na semana passada sobre o contexto onde se inseriu esse movimento de guerra, da Primeira Grande Guerra, e agora vamos hoje tratar realmente do desenvolvimento desta guerra mundial. Tá legal, galera? Então vamos compartilhar com vocês aí a apresentação que preparei para ajudar a gente no percurso da aula, tá legal? Então, como eu disse para vocês, é importante agora lembrar também as nossas atividades semanais. Peço a vocês aí que, além de assistir a videoaula, façam também a seguinte coisa: leiam as páginas 10 a 19 da apostila 9, capítulo 1, tá legal? E depois eu peço a vocês aí para que façam as atividades nas páginas 20 e 21 da apostila 9. Eu vou postar, sim, as resoluções na sexta-feira. E, gente, vamos tentar fazer exercícios. Vocês estão no segundo ano do ensino médio, tem que já começar a pensar em vestibular, essas coisas. E realmente é muito importante vocês, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Legal? Qualquer dúvida, a gente está aí para tirar, para ajudá-los, né? Então, né, a participação no fórum, você pode ir lá tirar essas dúvidas, também responder a pergunta que vai valer o ponto da semana, como também durante a sala virtual. Tá certo, gente? Então, qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Então, vamos continuar falando aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Nós paramos mostrando justamente o início da guerra, o estopim da guerra com o assassinato do Francisco Ferdinando. Aí todas as alianças que já estavam formadas começam a decretar guerra um ao outro, e é o início realmente da guerra se tem aí. A partir de 1914, meados de 1914, nós temos então a Primeira Guerra Mundial começando. E nós vimos essas três fases, falamos dessas que a guerra foi dividida em três fases, didaticamente falando, para podermos realmente melhor compreender. Primeira fase, a guerra de movimento; segunda fase, a guerra de trincheiras ou de posições; e a terceira fase, a saída da União Soviética, da Rússia, e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Vamos então falar sobre esta primeira fase, que é a guerra de movimento. Esse período da guerra, ela vai se caracterizar pela uma intensa movimentação das tropas no fronte, especialmente das tropas alemãs, né, que vão movimentar-se em duas direções, tanto para o Ocidente como para o Oriente. Legal? Havia certa ilusão aqui de que a guerra seria muito curta, e os alemães, né, com essa otimismo no seu coração, eles começaram realmente o seu avanço. Primeiramente, invadiram a Bélgica, e depois de conseguir passar por toda a Bélgica, eles vão entrar em território francês na direção da cidade de Paris. Só que os franceses vão contra-atacar e conseguem vencer a primeira Batalha de Marne em setembro de 1914, o que fez com que deteve um pouco esse avanço alemão. Para vocês terem ideia realmente desse otimismo, desta perspectiva de que essa guerra seria curta, no final, né, do ano, houve a celebração ainda da trégua de Natal, onde as tropas britânicas, alemãs, também francesas vão parar para trocar presentes, ainda acreditando que essa guerra seria muito curta. Até tem relatos que dizem que logo depois do Natal nós queremos estar retornando para casa. Isso em 1914. A guerra vai durar até 1918, tá bom? Falando ainda sobre essa guerra de movimento, ela vai cessar justamente depois dessa derrota na Batalha de Marne, e aí essa movimentação das tropas vai dar lugar justamente a um posicionamento maior dos exércitos em lugares definidos, né? E esses lugares definidos são as trincheiras. São lugares que eles vão cavar enormes buracos aí, alguns chegam a medir 6 metros de altura, e de extensão percorrem milhares de quilômetros pelos territórios tanto da Bélgica, da atual Bélgica, Holanda e França na atualidade. Então vão, né, cortar os territórios ali, cercando com arame farpados, ligando umas às outras, através de trincheiras de suporte, para que assim seria dificultada a ação do inimigo em tentar retomar aqueles territórios. Os alemães começam essa tática e depois, posteriormente, os franceses continuam a fazer a mesma coisa. Então, gente, uma coisa importante, que essa tática é uma tática muito antiga, mas ela foi intensa
utilizada intensamente durante a Primeira Guerra Mundial. Na Guerra de Posições, gente, na frente ocidental, nós vemos então essas trincheiras sendo cavadas para tentar realmente marcar o território ali, não permitindo o avanço, né, das tropas da Tríplice Entente. Os alemães começam, e nós vamos ver também, a Tríplice Entente constrói também trincheiras para proteger o seu território. Na outra frente, na frente oriental, o exército alemão consegue avançar ainda e vai impondo diversas derrotas ao mal treinado e mal armado exército russo que estava na guerra para tentar simplesmente ganhar moral. O Nicolau II, especialmente, né, o imperador russo, estava tentando usar a guerra como uma forma de obter o apoio do povo que ele não tinha nenhum. É legal? E muito mal armados, com táticas atrasadas, os russos foram levando uma surra atrás da outra para os exércitos alemães. E mesmo assim, né, mesmo militarmente muito superior, a Alemanha ela não vai ter fôlego suficiente para conquistar toda a Rússia. Os vários problemas, a questão da extensão territorial, o frio, mais uma vez, entre outros aspectos que vai dificultar essa conquista da Rússia. Um outro baque aí na Tríplice Aliança foi justamente em 1915 a Itália, então aliada, né, estava se mantendo neutra, agora ela vai bandear para o lado da Tríplice Entente. Ela vai trair a Tríplice Aliança, a Alemanha especialmente, e vai bandear para o lado da Tríplice Entente. Legal? Aqui das trincheiras, vamos falar um pouquinho sobre as trincheiras. Gente, a vida era terrível. Aí tem um relato para vocês aí, falando sobre as condições horríveis por causa da quantidade de lama percorrente que estavam nesses lugares. O grande problema é que muitas vezes eles batalhavam durante todo o dia, e aí alguns deles acabavam feridos no fronte, na tentativa de tomar a outra trincheira do outro lado. E como não conseguiam, né, recolher os feridos, só eram muitas vezes recolhidos durante a noite, quando passavam as tropas de resgate. Outro problema também era a artilharia pesada que, de longe, mais atrás, né, dessas trincheiras, lançavam bombas, canhões, entre outras coisas, até posteriormente os aviões vão ser utilizados lançando bombas sobre, né, estas trincheiras, o que dificultava muito a vida deles. Dentro da trincheira, a vida era terrível, eles conviviam com doenças por causa da umidade, da presença de ratos, por causa especialmente dos feridos e mortos que às vezes se acumulavam dentro dessas trincheiras. Então a situação era terrível e a gente consegue perceber isso através, depois, mais à frente, eu vou mostrar alguns relatos para vocês aí de pessoas dentro dessas trincheiras. Aqui você vê um esquema de uma trincheira bem já mais preparada para isso. As trincheiras normalmente não eram assim, uma ou outra que eram mais assim, organizadas como essa, vocês percebem ver aí, com áreas de descanso, até áreas de tratamento para doentes tinham. E em cima eram posicionados ali os arames farpados para impedir o avanço do inimigo, certo? Posteriormente também, dentro da guerra, serão usadas armas químicas, e você perceberá também muitas imagens na Primeira Guerra Mundial, eles usando aquelas máscaras contra essas armas químicas que foram utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial. Tá bom, gente? Bom, olha aqui essa outra representação. Esse esquema mostra, né, a No Man's Land, ou seja, a Terra de Ninguém, famosa Terra de Ninguém, que era o território entre as duas trincheiras. Você percebe aqui justamente isso, chamado de Terra de Ninguém, porque era esse lugar onde realmente tentavam se conquistar, mas dificilmente havia conquista por causa das condições, né, presentes dentro dessa guerra. Aqui você percebe a primeira fronte, né, da primeira trincheira, trincheira do fronte chamada, as trincheiras de comunicação, essas daqui, e a trincheira reserva ou de suporte, que era utilizada normalmente ali para trás. Ainda mais aqui atrás eram colocados canhões para que pudessem continuar bombardeando essa região aqui da Terra de Ninguém, certo, gente? Então, esse é um esquema de como funcionavam essas trincheiras aí. Olha aqui esses relatos da vida nas trincheiras. Tornamos-nos animais selvagens, não combatemos, nos defendemos da destruição, sabemos que não lançamos as granadas contra homens, mas contra a morte, que nos persegue com mãos e capacetes. Corremos agachados como gatos, submersos por essa onda que nos arrasta, que nos torna cruéis, bandidos, assassinos, até demônios.
Se seu próprio pai viesse com os do outro lado, você não hesitaria em lhe atirar uma granada em pleno peito. Note a desumanização, né, decorrente da guerra para essas pessoas. Para eles se viam como animais, que estavam ali agachados e a ponto de realmente cometer atrocidades até contra os seus próprios familiares. Agora veja esse outro relato da vida nas trincheiras. Ainda estou atolado nesta trincheira. Não me lavei, nem mesmo cheguei a tirar a roupa, e a média de sono a cada 24 horas tem sido de 2 horas e meia. Em geral, para dormirmos aquecidos, deitávamos um juntos dos outros, dividindo os cobertores. Os ratos eram gordos, e um deles apareceu às 3 da manhã, ficou olhando para mim e guinchando. Note esses relatos que são de tristeza, e mais uma vez da desumanização decorrente da guerra, especialmente dessa fase da guerra chamada Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras, gente, ela foi realmente extremamente nociva. Muitos mortos, feridos, foram ocasionados justamente por causa esse tipo de guerra de trincheiras. As formas convencionais de batalha, de fronte mesmo, elas foram deixadas de lado porque elas eram realmente insuficientes para isso. E aí começaram a ser utilizadas diversas outras armas, como granadas, metralhadoras, carros de combate, os famosos tanques de guerra vão ser inventados durante esse período também da Primeira Guerra Mundial. Aviões vão começar a ser utilizados também como meios de comunicação e de combate, tá bom? Então, foi um momento onde não houve muito avanço significativo das tropas, mas um momento de intenso combate, mais localizado nesses frontes das trincheiras. Bom, aqui eu mostro para vocês algumas das armas que vão ser utilizadas durante a Primeira Guerra Mundial, algumas delas desenvolvidas justamente para serem utilizadas ali, como é o caso do tanque de guerra. Metralhadoras de mão aqui já começam a ser utilizadas, além de submarinos e aviões. Os aviões começam a ser empregados, para despejar bombas sobre os inimigos e atacar algumas localidades especificamente. Com a inviabilidade da conquista territorial, a batalha começa a centralizar um pouco mais do mar. A guerra submarina, ela começa a acontecer. A primeira grande batalha naval foi em Jutlândia, entre as marinhas inglesas e também alemã. A Alemanha teve vantagem nessa fase da guerra, que é a fase submarina. Ela vai afundando diversos navios, especialmente navios, independentemente se eles eram civis ou militares, que tentavam desembarcar mantimentos ou perto da Inglaterra ou na costa francesa. Então, diversos desses embarcações foram afundadas. Entre elas estavam as embarcações estadunidenses, que estavam fornecendo alimentação, recursos e empréstimos para a região da guerra. Oficialmente, os Estados Unidos não havia entrado na guerra, mas oferecia suporte militar e também financeiro através de suprimentos, especialmente para os países envolvidos na guerra, mais ao lado da Tríplice Entente, tá certo? E alguns navios estadunidenses foram afundados. E aí isso foi o estopim, o pretexto para que os Estados Unidos entrassem na guerra contra a Alemanha. De fato, gente, essa entrada dos Estados Unidos na guerra, ela vai desequilibrar a guerra e vai evitar a vitória alemã. A Alemanha estava bem próxima aí de uma vitória, até que em 1917 muda-se praticamente o curso da guerra, porque essa é a terceira fase, a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos vão entrar ao lado da Tríplice Entente e dizem e lógico que uma das principais motivações era a manutenção dos seus, vamos dizer assim, investimentos feitos entre os países da Tríplice Entente. Eles queriam assegurar esses investimentos e não permitir a vitória alemã, porque ocasionaria certamente grandes perdas para os Estados Unidos, tá bom? Então, na Rússia, em 1917, em outubro de 1917 especificamente, nós vamos estudar isso aula semana que vem, a Revolução Russa. E os bolcheviques, na segunda fase da Revolução Russa, eles vão tomar o poder em outubro de 1917. E uma das primeiras atribuições dele foram a retirada da Rússia da guerra. Para eles, isso é uma guerra capitalista, uma guerra imperialista. Então, não havia razão da Rússia estar dentro desta guerra, né? Então, eles assinam uma trégua com a Alemanha, chamado Tratado de Brest-Litovsk, né? Onde a Rússia ela vai, né, sair perdendo muito, né? Vão perder
vão abrir mão da Finlândia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, Polônia, entre outras localidades. Com isso, eles vão perder 1/3 do seu território, né, e também metade da sua indústria. 9/10 das suas minas de carvão vão ser perdidos justamente com esta situação aí do Tratado de Brest-Litovsk. Legal? Além das mortes que eles já tinham contabilizado, eles foram o segundo exército que mais perderam pessoas, com 4 milhões de mortos, só atrás da Alemanha. A Alemanha, para o fim da guerra aqui, gente, nós vamos falar que a Alemanha, então, ela joga a última cartada. Avança na frente ocidental sobre a França, dizendo o seguinte: antes da chegada dos Estados Unidos, nós vamos tentar, né, aqui avançar sobre a França. Entretanto, os alemães foram novamente derrotados pelos franceses na Segunda Batalha de Marne e forçados a recuar cada vez mais. E a partir desse recuo, gente, os países da Entente vão tendo diversas sucessivas vitórias contra os países da Tríplice Aliança, e a Alemanha vai cada vez mais perdendo sua força. O Império Austro-Húngaro acaba desistindo juntamente com a Turquia da guerra, e ela fica aparentemente sozinha, até que vai ser a Alemanha sacudida por uma rebelião interna que vai depor o imperador Guilherme II, e em 9 de novembro de 1918 é proclamada a República de Weimar. Tem esse nome justamente por causa da cidade onde centralizou-se essa república, que era Weimar, e 2 dias depois, os representantes do novo governo vão assinar o armistício de guerra, ou seja, o fim da guerra, né, nesse momento aqui, aceitando a rendição e para a Tríplice Entente. Depois da guerra, então, as discussões aí que a gente tem são interessantes, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre a gripe espanhola nesse contexto que nós estamos vivenciando de pandemia. Por que não falar a respeito disso? Até porque a gripe espanhola ela foi mais nociva até do que vamos dizer assim, a pandemia do coronavírus na atualidade. Lógico que existem diversos fatores para isso, né, gente? Hoje em dia nós temos a possibilidade da medicina ter avançado muito mais do que naquela época. Condições também de higiene também, né? Ajuda bastante nesse sentido. Então, mas o que foi essa gripe espanhola? Foi o seguinte, um vírus da gripe, o H1N1 mesmo, né, tipo A que diziam, ele provavelmente vindo ou dos Estados Unidos ou da Ásia, não sabe exatamente de onde que foi, ele acabou infectando diversas pessoas dos batalhões durante a guerra. Quando retornaram para casa, em 1918, diversos desses combatentes vão levar a doença para suas casas, para os seus localidades, e espalhando, então, o vírus por todo o mundo. E na ocasião, por que o nome, então, gripe espanhola? Porque, na ocasião, as agências espanholas é que, né, anunciaram essa nova doença. Por isso ficou conhecida como gripe espanhola. E interessante, gente, os números divergem em diversas, né, fontes, mas dizem a maior parte das fontes que entre 1918 e 1919, praticamente 1/5 da população que acabou contraindo a gripe. Olha a diferença que nós temos hoje em relação até ao coronavírus, que não é irrisória em relação à população mundial. E também aproximadamente 22 milhões de pessoas acabam morrendo. Muito mais, muito mais. Nós não chegamos ainda a 1 milhão de mortes entre os mortes do coronavírus. Não estou minimizando a coisa. São 1 milhão de mortes, são pessoas que acabam morrendo aí, gente. Mas a questão de comparação que nós estamos fazendo, a gripe espanhola realmente foi muito mais nociva. Alguns falam que foi muito maior o número. Então, chegam a dizer 50 milhões de pessoas. Nós não temos realmente segurança desse número. Mas essa gripe espanhola ela foi mais trágica, para você ter ideia, do que os mortos da Primeira Guerra Mundial. Aqui você vê alguns alojamentos onde eram colocados os enfermos da gripe espanhola. Tá legal, gente? Então, muito triste esse momento aí. Para o final da guerra, nós temos aqui os 14 pontos de Wilson, Tratado de Versalhes, para falar com vocês. A rendição alemã, né, veio, e aí, logo em seguida, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, propôs 14 pontos para a paz, para tentar selar definitivamente a paz entre as nações europeias. Boa parte dessas nações não aceitaram esses 14 pontos de Wilson, querendo um tratamento mais rígido, especialmente para com a Alemanha. É então que, em junho de 1919, eles vão se reunir em Versalhes, no Palácio de Versalhes, e vão, então,
assinar o chamado Tratado de Versalhes, para tentar aqui simplesmente selar, de fato, todas essas negociações. No Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada praticamente a única e grande culpada de toda a guerra. E isso foi, talvez, uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. A criação, especialmente, de um revanchismo, um sentimento de vingança dentro dos alemães muito grande. Então, de acordo com o Tratado de Versalhes, olha só as imposições que a Alemanha teria que ser feita, né? Eles tinham que restituir a Alsácia-Lorena à França, ceder as minas de carvão de Sarre à França por um prazo de 15 anos, ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, França e Bélgica, pagar os vencedores a uma indenização de 33 bilhões de dólares e reduzir também todo o seu poder bélico, sendo impedidos de ter serviço militar, certo? Também de possuir força aérea e de fabricar armas, não podendo ter um exército superior a 100 mil homens. Então, todas essas imposições foram colocadas sobre a Alemanha, né? Como consequência da guerra, digo para vocês que os alemães passaram a nutrir nutriram esse sentimento de ódio para com os franceses e os países vencedores, né? Então esse sentimento vai brotar novamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Esse sentimento também vai ser possível depois a entrada, surgimento de regimes totalitaristas, especialmente na Alemanha e na Itália, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Declínio da Europa, né, que foi duramente atingida pelo conflito, crise econômica generalizada, em especial na União Soviética, a Itália e a Alemanha, surgimento de regimes totalitários, tanto de esquerda, socialismo na União Soviética, como também de direita, entre o nazismo e o fascismo, né? E, por último, a ascensão dos Estados Unidos à posição de maior potência mundial. Sem contar, gente, algo muito importante que foi a participação das mulheres. Durante a guerra, elas vão substituir os homens nas fábricas e vão ganhar um papel muito especial a partir daqui, entrarão de fato no cenário da sociedade a partir então da Primeira Guerra Mundial. Gente, então é isso aí, espero que tenham compreendido, mas qualquer coisa e tiver dúvida ainda, vocês podem entrar em contato comigo. Boa semana de estudos.